Agora chegou a hora daquele quadro que todo mundo adora, é o Ressoar Gente, com mais uma história inspiradora para você. E hoje você vai conhecer um pouquinho melhor da vida do Dr. Dayan Siebra, que é parceiro nosso aqui do Ressoar, da série sobre saúde, e a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, ela teve uma conversa muito bacana com ele. E a gente compartilha com você agora. Bora lá, Ionice? O Ressoar Gente de hoje é muito especial. Nós estamos recebendo, temos a honra, de receber aqui no programa Ressoar o Dr. Dayan Siebra. Ele é médico vascular com especialização em ortomolecular, e ele também é alguém que tem um trabalho maravilhoso, é um dos youtubers, vamos dizer, o mais famoso, tem uma audiência muito grande. A gente tem um prazer muito grande de receber o senhor aqui, doutor. Eu queria muito que o senhor viesse, já faz um tempão. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado a você, Ionice, por ter me convidado. Muito obrigado a vocês que estão em casa e que estão abrindo o coração para ouvir essas palavras aqui hoje. Me sinto muito honrado e agradecer a Deus por me dar o privilégio de estar aqui contando um pouco da nossa história. A gente falava antes de começar a gravar, a gente falava muito sobre história de vida, porque às vezes nós não sabemos contar a nossa história. E tudo começa quando a gente aprende a contar a nossa história, porque a gente aprende a se conhecer. E eu acredito que essa viagem que a gente demora tanto de fazer para nos conhecer, atrasa tanto a nossa vida, a gente se auto-sabota tanto, a gente sofre tanto, doutor? E a gente acaba tendo um momento, que o senhor até falou sobre isso, que às vezes até Deus que proporciona esse momento, que é de dor, que você acaba passando por alguma dor na vida, que te faz parar, pensar e refletir. E antes dessas coisas todas, eu queria que a gente começasse pelo começo, queria que o senhor ficasse à vontade para contar com as suas palavras. A intenção do quadro é, de fato, motivar as pessoas, trazer conhecimento para as pessoas, que elas se identifiquem com a sua história. Eu tenho certeza que muitos médicos que vão te ouvir hoje, que vão te assistir hoje, com certeza isso vai agregar na vida deles. Eu tenho certeza que isso vai também trazer uma reflexão para a vida deles e talvez se identificar com a sua história. Então eu queria que você começasse contando por que você escolheu a medicina e se você se identificou quando você chegou lá. Começa pelo começo, pode ficar à vontade. Eu escolhi medicina desde a infância. Eu era uma criança que, em torno de 7, 8, 9, 10 anos, eu já queria ser médico. Os motivos que me levavam a querer ser médico, primeiramente foi a minha mãe. Minha mãe era como se fosse uma curandeira no sítio, lá no interior do Ceará, e num pé de serra. E a minha mãe dava remédio para as pessoas, dava chazinho para as pessoas, orientava, às vezes indicava nome de remédio mesmo. E eu admirava ver minha mãe cuidando das pessoas. E eu comecei a pensar em ser médico. E eu dizia, eu quero ser um médico que trate as pessoas e que faça cirurgia. E influenciado pela minha mãe, que dizia, me estimulava, dizia, você vai ser médico, você vai ajudar muitas pessoas. Ela colocava isso na minha cabeça, mas nunca se esqueça do pobre. Ela falava sempre isso para mim. E eu fui fazer medicina influenciado pela minha mãe, sim. Mas eu percebia que existia também uma coisa que às vezes a gente não consegue entender. Além de toda a vontade de querer ajudar as pessoas, existia também no fundo uma necessidade de me sentir importante. Isso eu descobri depois de muitos anos. Mas muitas pessoas fazem medicina também e não sabem, pela necessidade de se sentir valorizado, importante, com status. E por isso também que eu queria ser cirurgião. O cirurgião, para quem não sabe, é aquele profissional que chega para resolver, que usa o bisturi, que corta, que abre. Então, no meio médico, ele é muito importante. E eu tinha essa necessidade de querer ser importante. E entrei na faculdade de medicina com essas necessidades de ser importante, de ajudar as pessoas pobres. Então, uma coisa que às vezes se torna um pouco conflituoso, porque você quer ajudar os pobres ao mesmo tempo que quer ser importante, mas eu não sabia disso. E entrei na faculdade.
E aí eu me formei, terminei a residência e entrei numa roda viva de querer fazer o meu pé de meia. E eu fui perdendo a minha essência, aquele pedido da minha mãe de cuide dos pobres. E eu não tinha mais qualidade de vida, e eu dormia fora de casa vários dias, e eu era o último a chegar no meu prédio, e eu não via mais meus filhos nem a minha mulher, e o meu dinheiro era um dinheiro não abençoado. Só dava para pagar a conta, e quando eu viajava era preocupado porque eu não voltava, até que meu casamento estava destruído, minha família em destruição, e eu fui embora para a casa dos meus pais. E aí cheguei em casa, minha mãe me acolheu, e nesse dia, passando no carro com a minha mãe, por cima de uma linha de trem, eu comecei a sentir o meu rosto dormente, a minha mão fria, meu coração palpitando e eu desmaiei. Cheguei a sentir o cheiro das flores do meu velório. Foi uma alucinação visual e olfatória. E fui para a UTI, cheguei lá, minha pressão estava 21/11 e eu estava no fundo do poço. Eu com 35 anos passando por isso. Um médico que era para estar cuidando das pessoas. E o psiquiatra me deu o diagnóstico de ataque de pânico. Naquele momento a ficha caiu que eu precisava mudar. E nessa hora a vida me deu um murro. Então a gente fica recebendo tapinhas da vida e não percebe. Foi preciso um murro, um ataque de pânico, onde eu não conseguia mais atender ninguém de tão fragilizado emocionalmente que eu estava, que eu precisei mudar. Então foi nesse momento que eu tomei a decisão que eu ia ajudar as pessoas. E eu tomei a decisão e eu achei que a melhor forma de fazer isso era criar um canal no YouTube. Então eu criei um canal no YouTube, na verdade de uma forma despretensiosa, para colocar meus talentos para fora, que eu sempre soube que eu era um comunicador, e por que não comunicar medicina? E aí eu descobri, junto com os meus filhos, que existiam youtubers infantis que faziam isso. Eu digo, por que eu não faço isso? Não junto a ferramenta, a forma deles falarem com a medicina. E eu tinha um desejo muito grande, que era de levar o conteúdo, o conhecimento, para o povão, para o pobre que não tem dinheiro para pagar uma consulta. Então, gratuitamente, no seu celular, com a linguagem que eles entendessem. Ao invés de falar de abdômen, falar de bucho. Ao invés de falar de remédios cardiotônicos, remédio para fortalecer o coração. Então, ao invés de falar de colecistite, falar inflamação na vesícula. Então, o povo precisava de uma linguagem mais popular. E aí começou a dar certo. Eu comecei a ver uma resposta boa. E aquilo se tornou a minha missão, meu trabalho. E aí, depois de 6 meses, o nosso canal no YouTube atingiu o número de 100 mil inscritos. Bom, eu sou uma assídua, eu sou, meu Deus, super fã desse canal. Aliás, eu indico. É Maratona da Ansiebra. Eu acho que tem que começar, e é uma maratona. E eu até estava falando para o senhor que eu não tenho tempo de ficar assistindo ali o vídeo. Então eu ouço, né? Você coloca lá e você fica ouvindo. Você está fazendo seus afazeres, trabalhando em casa, ou enfim, dirigindo, né? Eu queria que o senhor falasse dessa experiência de servir, porque eu conheço muitas pessoas que dizem, mas se eu falar, já não vai mais ser segredo, ninguém vai me pagar para ouvir. Como que eu vou dar esse conteúdo de graça, né? E aí a gente até tenta explicar um pouco a lei da reciprocidade, que quando você dá, você recebe, que essa também é uma missão aqui do Instituto Ressoar. O nosso trabalho aqui é ofertar, é dar, e por conta disso a gente nunca perdeu, nunca deixou de ganhar também, de cumprir nosso objetivo. E isso é muito importante as pessoas saberem, que quando você descobre sua missão, que é servir, você tem que ofertar. E às vezes você está até cobrando, mas naquele momento você se coloca na frente da pessoa de verdade para oferecer o melhor. Fala um pouco disso, doutor. Hoje eu procuro usar as minhas ferramentas, as ferramentas que eu tenho para poder ajudar as pessoas, né? Então, o que a gente faz hoje, nós temos muitas pessoas, quando a gente chega num determinado nível no YouTube, o que acontece? A gente recebe uma bênção, que é as pessoas, muita gente pensa que a gente ficou rico. Isso é a primeira coisa que acontece. Isso é bom porque muita gente solicita coisas a gente, coisas materiais, ajuda para abrigo, para orfanato, para instituto de câncer. Então, a gente não está rico, mas a gente consegue mobilizar outras pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente faz muitas vezes. Outras vezes a gente tem vídeo ao vivo. Nós temos vídeos ao vivo na internet e muitas vezes nesses vídeos ao vivo a gente arrecada dinheiro para instituições. É uma coisa que pouca gente sabe, mas o YouTube dá essa possibilidade.
Por exemplo, a gente pode fazer um vídeo ao vivo com uma finalidade beneficente. Então, digamos que eu tenha um abrigo de pessoas idosas e lá esteja passando por necessidade, precisando de fralda, de mantimentos, que isso é só o que a gente vê pelo Brasil. Então a gente pode fazer um vídeo ao vivo, e a gente tem esse hábito, e as pessoas doam dinheiro na hora, é como se fosse quase um leilão. E tudo é repassado para essas instituições. A gente também tem um hábito de ter uma cota mensal de atendimentos gratuitos, né? Pessoas que precisam de atendimento, não têm condições jamais de ir para um médico, e a gente faz isso. Outra coisa que a gente costuma fazer também são palestras. Então, palestras em escolas, palestras em instituições, em cadeia, em reformatórios. Porque se a gente não estiver tentando ajudar essas pessoas com a palavra, isso é muito mais do que o próprio dinheiro. Essas ajudas financeiras, elas acontecem. Mas eu considero particularmente, a financeira ela é muito tapa-buraco, pelo menos, mas a ajuda com a transformação das pessoas, ela é muito mais impactante. Então nós procuramos sempre colocar isso na nossa pauta, termos uma cota de servir, e isso eu procuro falar para todas as pessoas que passam nos nossos eventos. Tenha uma cota de servir mensal. Isso, além de ajudar num nível de energia maior para o mundo, vai ajudar para você também, né? Vai ajudar você se sentir espiritualmente melhor. As pessoas pensam que espiritualidade muitas vezes é rezar, orar e desbulhar texto. Na minha cabeça, isso pode ser importante? Pode, mas Deus fica muito mais feliz, eu acredito, que você se conectando ao coração das pessoas, você servindo, contribuindo e crescendo, né? Crescimento não quer dizer você ganhar mais só, não, mas é você sentir que está fazendo algo diferente do que do ano passado e que está fazendo melhor. Bacana. Então, para encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, mais convidando as pessoas para não ter medo de ir a fundo, buscar dentro delas a transformação que elas precisam. E às vezes isso é tão simples, é um ato simples, ela só precisa aceitar, às vezes, aquele conselho que a esposa está dando, vai lá fazer tal coisa, né? Queria que o senhor falasse, deixasse uma mensagem assim para as pessoas. Eu queria que você que está em casa agora abrisse verdadeiramente seu coração para entender que você não precisa passar pelo que eu passei e pelo que muitas pessoas já passaram para poder transformar em suas vidas e virem falar na televisão. Eu queria que você entendesse que a coisa mais triste do mundo é você estar perto de morrer e perceber que não usou os seus talentos, seus dons e talentos que Deus te deu, abençoou. Eu queria que você percebesse que você tem um coração que bate no seu peito há vários anos e que talvez você não tenha percebido o valor desse coração, a gratidão por ele estar aí batendo no seu peito. Mas pensa o seguinte, o que é que você não fez ainda da tua vida? Você é uma boa dançarina e não tem dançado? Você é uma pessoa que sabe fazer poesias e não faz para ninguém? Você é um grande contador de histórias e não conta nem para os teus filhos? Você sabe cozinhar maravilhosamente bem e não faz um prato para teu marido nunca? O que é que você tem aí guardado que não tem feito? E viva com saúde, viva com paixão, né? Muito bom, muito obrigada, viu? Uma honra, quero que o senhor volte mais vezes, vai estar com a gente em outros programas do Ressoar. Muito obrigada por sua presença, doutor Dayan. Eu que agradeço. Deus abençoe o senhor. Amém, obrigado, tchau para você. Que bate-papo gostoso! Parecia que a gente estava ali, sentado com eles, não é? Muito bom saber um pouquinho mais da vida do Dr. Dayan Siebra. Muito obrigado por dividir a sua história aqui com a gente, viu? E pelos vídeos que são incríveis e absolutamente populares. Todo mundo entende o que você fala. Olha que legal!